Bom dia, irmãos. Vamos continuar, nos preparar para o culto que prestaremos ao Senhor. Por favor, curve a sua cabeça em oração silenciosa e rogue a bênção de Deus sobre este culto. Oremos. Coloquemos de pé. Por favor, abra sua Bíblia. Isaías capítulo 12. O Senhor nos chama para adorá-lo. E Ele nos chama para adorá-lo lembrando do que Ele fez e tem feito por nós. Isaías 12 é a nossa santa convocação. Assim diz a palavra do Senhor. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes de salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Com alegria, irmãos, vamos à presença do Senhor, buscar a sua face e rogar que Ele venha sobre nós e fale conosco neste culto. Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, ó Senhor, e te bendizemos, porque Tu és grande, Tu és glorioso e infinito, Senhor, em todas as Tuas perfeições. Tu és o nosso Salvador e o nosso Redentor. Tu és aquele, Senhor, que nos tirou do império das trevas e nos salvou em Cristo Jesus. Tu nos libertaste, Senhor, das águas tempestuosas, da escravidão do nosso pecado. E como o Senhor fez Israel passar a pés enxutos pelo Mar Vermelho, o Senhor nos fez atravessar da morte para a vida quando nos salvou em Cristo Jesus. Obrigado porque estávamos cativos, mas fomos libertos, porque estávamos mortos e agora vivemos, porque estávamos perdidos e fomos achados. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua grande e gloriosa obra de salvação em nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor não apenas perdoou o nosso pecado, mas subjugou o pecado, triunfou sobre o pecado em nós. E agora, Senhor, nós podemos andar em liberdade na Tua presença. Ó Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome, nós queremos exultar de alegria na Tua presença, convocados por Ti mesmo para Te adorar neste santo dia do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, obedientes à Tua palavra, obedientes à Tua voz, e pedimos ao Senhor que nos ajude, que pelo Teu Espírito nos habilite a entrar na Tua presença com alegria de coração e com cântico em nossos lábios. Rogamos que o Senhor nos faça ver a Cristo pelo Espírito nessa manhã, e que nós possamos de fato nos curvar em adoração ao nosso grande Deus e Salvador. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos cantar ao Senhor nosso hino de adoração, o hino número 3 do nosso hinário, impresso na página 3 do nosso boletim. Eterno Pai, Teu povo congregado, humilde entoa o Teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para Ti.
teu santo livro, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Avive em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Podem sentar, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. À medida que nós consideramos cada um dos 10 mandamentos que resumem a lei moral de Deus, nós paramos agora para meditar sobre o resumo da segunda tábua da lei, os mandamentos do 5º ao 10º. Jesus resumiu essa segunda tábua da lei com o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. E Romanos 13, de 8 a 10, faz a mesma coisa. Preste atenção na palavra de Deus. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Irmãos, não poucas vezes a Bíblia escolhe resumir toda a lei de Deus com o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. E talvez a primeira vez que você leu esse tipo de resumo, você se perguntou: por que não resumir a lei de Deus em amar a Deus sobre todas as coisas? E às vezes a Bíblia resume dessa forma. Mas a razão pela qual tantas vezes a Bíblia resume a vontade de Deus para nós em termos de amar ao próximo é por causa daquilo que o apóstolo João nos ensina na sua primeira carta. Nós podemos amar a Deus que nós não vemos, ou dizer que amamos a Deus que nós não vemos, sem amar o nosso próximo a quem nós vemos. João diz que o teste de se você ama a Deus que você não vê é se você ama aquele que você vê. É muito fácil dizer eu amo a Deus. Ele não está visível para reclamar das coisas que você faz, ele não pode ser visto para expor aos outros homens o mal que você tem feito contra ele. Então, como é que eu mostro que eu amo a Deus? Quando eu amo o meu próximo como Deus ordena que eu ame. E é isso que Paulo diz aqui. Ele diz:
Todos esses mandamentos, não adulterarás, não cobiçarás, não matarás, esses mandamentos se resumem em amar o próximo como a si mesmo. Se eu amo a minha esposa, eu sou fiel a ela. Se eu amo o meu próximo, eu não o odeio e nem o assassino. Se eu amo a honra do meu próximo, eu não minto contra ele, não falo mal dele, não exponho a honra dele à vergonha. Se eu amo que o meu próximo tenha a sua propriedade, eu não cobiço aquilo que pertence a ele. Eu mostro o meu amor a Deus amando o próximo. E eu mostro o meu amor ao próximo guardando a lei. Quando nós pensamos sobre isso, irmãos, quando nós pensamos sobre como Deus ordena que nós amemos ao próximo, nós somos confrontados com essa verdade, a verdade de que nós temos quebrado a lei de Deus. Nós temos amado a nós mesmos mais do que o outro. Nós temos amado os nossos interesses mais do que o bem das pessoas que estão à nossa volta. E por isso nós precisamos confessar o nosso pecado e pedir perdão ao Senhor. Vamos fazer isso agora. Curva a sua cabeça. Confesse os seus pecados ao Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, de fato, Senhor, a Tua lei é perfeita. E a Tua lei revela a Tua perfeita vontade. A Tua lei revela a Tua sabedoria, a Tua perfeição, a Tua santidade, a Tua justiça, o Teu amor. A Tua lei também revela o nosso pecado, Senhor. A Tua lei traz à tona as nossas transgressões. A Tua lei evidencia e realça o nosso pecado. O Senhor nos ordena amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas, ó Senhor, nós temos amado a nós mesmos com um amor egoísta, com um amor desordenado, com um amor interesseiro, com um amor que sufoca o outro, com um amor que destrói o outro, com um amor que despreza o outro. Tantas vezes, Senhor, nós temos desonrado o Teu nome, desonrado a Tua glória, pecando contra aqueles que são feitos à Tua imagem, sendo infiéis, invejosos, odiando, pensando no mal, desonrando, manchando a reputação do outro, deixando de fazer o bem que podemos fazer ao nosso próximo, deixando de socorrer o necessitado que podemos socorrer, deixando, Senhor, de nos sacrificar, de negar a nós mesmos, em nome do bem daqueles que estão à nossa volta. Ó Senhor, nós temos vivido de forma tão autocentrada, tão egocêntrica, tão egoísta, e nisso, Senhor, nos mostramos tão diferentes de Cristo nosso Senhor, que sendo Deus, se fez homem por nós, que sendo rico, se fez pobre por nós, que tendo toda a glória, escondeu essa glória no véu da sua carne, para que pudesse oferecer a sua própria vida como um sacrifício por nós. Como somos diferentes de Jesus, Senhor. Como em nossa vida queremos ser senhores, quando aquele que é Senhor se fez servo por nós. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado. Perdoa a nossa falta de amor ao próximo. Perdoa a nossa falta de amor a Ti e a Tua lei. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 53, o verso 12. Isaías 53, verso 12. Quando confessamos o nosso pecado a Deus com sinceridade, verdadeiramente arrependidos, essa é a promessa que ouvimos da parte de Deus. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte,
foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele intercedeu e intercede por nós. E essa é a segurança e a certeza que nós temos do perdão dos nossos pecados em Cristo. Vamos, com gratidão no coração, irmãos, orar ao Senhor mais uma vez, com oração de ações de graças e súplicas. Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por Cristo, o nosso Salvador. Te agradecemos pela sua obra na cruz. Te agradecemos porque ele foi morto entre dois ladrões, embora ele próprio não fosse ladrão. Mas ele morria ali, Senhor, como um pecador, como um transgressor, porque ele levava sobre si os nossos pecados. Nós que somos pecadores, nós que éramos adúlteros, infiéis, ladrões, mentirosos, desobedientes aos pais, nós que éramos cobiçosos de sórdida ganância, nós que éramos impuros e infiéis a Ti, Cristo estava ali na cruz, carregando sobre si todos os nossos pecados. E por isso, Senhor, nós temos a certeza do perdão, porque Ele já cumpriu a pena que era devida aos nossos pecados em nosso lugar. Obrigado pela sua obra, obrigado pela sua morte, obrigado pela sua salvação que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Obrigado pela reconciliação que temos contigo e pelo Teu Espírito Santo que nos conduziu a curvar a nossa alma diante de Ti, a desistirmos do nosso orgulho e do nosso caminho de autossalvação. O Teu Espírito que nos fez crer e nos arrepender. Obrigado, Senhor, pela Tua obra redentora em nossa vida. Nós queremos orar, Senhor, pelos nossos irmãos que sofrem, Senhor, muitas angústias, Senhor, no corpo e na alma. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos no nosso meio, desde aqueles que estão com leves resfriados e viroses, até aqueles, Senhor, que com muita angústia têm lutado contra o câncer, têm lutado contra doenças sérias, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus que tem poder para curar toda e qualquer doença, e nós recorremos a Ti, Senhor, e clamamos pela restauração da nossa saúde. Nós oramos especialmente, Senhor, por Dona Solange, mãe do nosso irmão Gaspar de Souza, que está sendo tratada, Senhor, para um tumor muito, muito sério, que tem sofrido, Senhor, terrivelmente com dores, perda de peso. Tem misericórdia de Dona Solange, Senhor, Tua serva que tem confiado em Ti, que tem amado o Senhor por tantos anos, que está certa, Senhor, de que se ela partir, ela estará com Cristo. Tem misericórdia da Tua serva, Senhor, socorre a sua vida, restaura a sua saúde, continua dando a ela, Senhor, um coração perseverante e esperançoso, que nas suas dores ela se lembre de Cristo, o homem de dores que sabe o que é padecer, que na sua angústia ela se lembre do terno Salvador que vive a interceder por ela, que no seu sofrimento, Senhor, ela não se esqueça das promessas de vida eterna e de glória que ela tem em Cristo. Que ela conte, Senhor, essa tribulação que ela está vivendo como leve e momentânea, se comparada com o eterno peso de glória que aguarda por ela do outro lado do Jordão. Abençoa os nossos irmãos, Senhor, que lutam com angústias na alma, depressão, ansiedade, pânico. Socorre os nossos irmãos, Senhor, abençoa-os, fortalece-os, anima-os, enche-os de esperança em Cristo, que eles possam de fato andar no Teu caminho e que mesmo nas trevas, Senhor, eles sejam guiados pela Tua luz. Nós oramos, Senhor, pela nossa igreja local e por todas as outras igrejas, Senhor, onde o Teu Evangelho tem sido proclamado. Continua abençoando, Senhor, o Teu povo, enchendo o Teu povo de alegria e de esperança, dando a cada um de nós crescimento espiritual, Senhor, e a maturidade em Cristo. Concede-nos a graça da perseverança no meio da tribulação. Concede-nos a graça da esperança no sofrimento.
e continua, Senhor, dando crescimento à tua igreja. Vai acrescentando, Senhor, dia a dia aqueles que hão de ser salvos. Abençoa-nos, edifica-nos e nos faz mais e mais parecidos com Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Coloquemos de pé, irmãos, para fazermos a leitura continuada da Escritura Sagrada. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis 19. Gênesis 19. Nós vamos ler, irmãos, apenas os versos 1 a 22. Assim diz a Escritura. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Quando os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Se não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Amém. Texto riquíssimo, irmãos, difícil, que nos ensina sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Nos ensina que Deus não inocenta o culpado, e ao mesmo tempo nos ensina que Deus é misericordioso para com o pecador. Vamos cantar ao Senhor nosso hino de preparação, o Salmo 140. Cantemos com alegria ao Senhor.
Senhor, do homem mau e que violência faz, cujo coração maquina males e contendas vive a planejar. Como a da serpente a sua língua afiada está, sob os lábios tem veneno de áspide mortal. Senhor, ó guarda-me, guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preservando a mim do homem violento, os quais se empenham por meus passos desviar. Os soberbos ocultarão armadilhas contra mim, cordas, redes e ciladas no caminho colocarão contra mim. Digo ao meu Senhor, Tu és meu Deus, acode o meu clamor. És minha forte salvação, a minha proteção no dia em que eu lutar. E ao perverso, ó Deus, não venhas seus desejos atender, que não se realize o mau desígnio do seu coração, Senhor. Quanto aos que me cercam e o cabeça que se opõe a mim, cubra-os a maldade dos seus lábios, caiam brasas vivas sobre os cais, e ao fogo atirados e aos abismos todos juntos vão, para que não mais consigam se erguer, não possam mais se levantar. E o caluniador na terra não se estabelecerá. Ao homem violento, com golpe sobre golpe, o mal perseguirá. O Senhor, eu sei, do oprimido a causa manterá, e o direito do necessitado eu sei que Deus também preservará. Assim renderão os justos ao teu nome a gratidão, elevando ações de graças sempre em tua
se renderão. Ações de graças ao teu nome, ó Deus. Assim os homens justos em tua presença sempre, sempre habitarão. Amém? Amém. Pode se sentar. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Nós vamos do verso 20 até o verso 30 de Marcos. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção e fé. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, concede-nos ver a Cristo pela Tua palavra nessa manhã. Venha o Teu Espírito iluminar os nossos olhos, para que, como cantamos, Senhor, no início deste culto, nós possamos ver o Rei da Glória, aquele cuja majestade enche todos os céus. Fala conosco, Senhor, e nos abençoa para que nós coloquemos a nossa fé em Cristo para a nossa salvação e liberdade. Em nome dele nós oramos. Amém. O certo mesmo era eu pedir às crianças para elas taparem os ouvidos, porque eu vou dar uma má ideia para elas agora. Mas não precisa não, crianças, podem ouvir. Os pais de vocês vão ter de lidar com o problema depois. Mas vocês já viram a tendência que crianças têm para se prender dentro de objetos? Eu lembro que quando eu era criança, essa é a hora que o pastor passa vergonha para dar uma boa ilustração. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe está lá cuidando da casa, tranquila, mais um dia comum como outro qualquer, e de repente eu saio do banheiro com o assento, aquele assento infantil, enfiado no pescoço. Eu consegui colocar, mas a orelha é um pouco de abano, eu não conseguia tirar. E deu trabalho para tirar aquele assento do pescoço. Talvez você já tenha visto coisa pior. De vez em quando aparece para mim um vídeo no Instagram de uma criança enfiada dentro de um jarro e a criança não consegue sair. O pior vídeo que eu já vi é de uma criança que conseguiu a façanha de enfiar uma panela de pressão dentro da cabeça. Ela não conseguiu tirar de jeito nenhum. O corpo de bombeiros precisou vir com uma ferramenta de amassar para poder abrir a boca da panela de pressão para tirar a panela da cabeça da criança. As crianças têm esse mau costume de enfiar a cabeça e se prender dentro de coisas que não deveriam. Nós não somos muito diferentes, irmãos. Nós temos a mania de nos meter em prisões.
de nos enfiar em buracos de onde não conseguimos sair. A Bíblia nos ensina que antes de conhecermos a Cristo, antes de sermos trazidos ao Senhor Jesus pelo Espírito Santo, nós estávamos presos, irmãos, e era muito pior do que uma panela de pressão na nossa cabeça. É algo que bombeiro nenhum pode resolver, é algo que homem nenhum pode resolver. Somente Jesus Cristo. O nosso texto nos ensina hoje como Jesus é esse perito em nos libertar das prisões onde nós nos enfiamos, como Ele é hábil em nos tirar dos buracos onde nós nos metemos. Se você olha comigo para o nosso texto, você vê que Jesus, no texto anterior que nós pregamos da última vez, Jesus estava num retiro espiritual com os apóstolos, podemos assim dizer. Ele subiu ao monte com os seus discípulos e ali ele nomeou os 12 que ele havia escolhido para andarem junto dele, para aprenderem com ele e para imitarem a Jesus no seu ministério. Jesus desceu desse retiro espiritual e ele foi para casa. A gente não sabe exatamente que casa é essa. É muito provável que fosse a casa de Pedro, mais uma vez, onde Jesus aparentemente tinha estabelecido a base do seu ministério. Jesus está em casa, mas como nós já nos acostumamos a ver, a multidão perturba Jesus. Ela já impediu Jesus de entrar numa cidade, ela já impediu Jesus de falar, e ele precisou de um barquinho para se afastar da multidão. Agora a coisa é tão grave que eles se sentam para comer e não conseguem, porque a multidão não deixa eles engolirem um pedaço de pão sem que o incomodem. Jesus a popularidade dele está crescendo, está ficando cada vez mais difícil ele se esconder da multidão. A fama dele está se espalhando e Jesus está se tornando alguém tão famoso e a vida dele é rodeada de tantas pessoas que isso está começando a incomodar a sua própria família, e a notícia chega até mesmo a Jerusalém. Aparentemente o próprio Sinédrio, que era a Suprema Corte Religiosa de Israel, o Sinédrio mandou uma delegação para investigar o caso Jesus. Que homem é esse nazareno que está pela Galileia chamando a atenção de todo mundo? E vai então essa delegação de escribas até onde Jesus está para investigar o que está acontecendo. E nesse contexto, irmãos, é que o coração dos escribas começa a se revelar. A gente vai ver a acusação grave que eles fazem contra Jesus de ser alguém possuído pelo próprio demônio, e ao mesmo tempo a missão de Jesus e a sua identidade começam a se revelar com ainda maior clareza. Cada passo que nós damos vai ficando mais claro para nós quem Jesus é e o que ele veio fazer. E o que nós vamos aprender nesse texto, nesses versos de 20 a 30 hoje pela manhã, é que Jesus veio para destruir as obras e o domínio do diabo pelo poder e na total dependência do Espírito Santo. Jesus veio para destruir as obras e o domínio do diabo pelo poder e na dependência total do Espírito Santo de Deus. A palavra-chave para nós entendermos o texto hoje é uma palavra que não aparece no texto, mas que domina a ideia por trás de tudo o que acontece, e é a palavra controle. Nós vamos ver esse tema do controle, então, em duas partes. Nos versos 20 a 22, nós temos a acusação do descontrole de Jesus. Veja comigo o verso 21 especificamente. Os parentes de Jesus ouviram sobre as multidões e saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Nós vamos nos deter mais na família de Jesus no próximo domingo, mas perceba que Marcos coloca a fala da família e a fala dos escribas lado a lado, para que nós entendamos que elas são essencialmente a mesma coisa. O espírito por trás dessas duas falas é o mesmo. A família de Jesus diz: ele está fora de si. Os escribas dizem: ele está possuído por Beelzebu. São duas falas que essencialmente dizem: Jesus não tem controle do que ele está fazendo. Ele é um louco ou um endemoniado. Em qualquer caso, ele não tem domínio de si mesmo. Ou ele perdeu o controle para uma doença mental, ou ele perdeu o controle para um demônio. E a acusação dos escribas, na verdade, ela é dupla. Ou ele está possuído por um demônio, ele tem Beelzebu, ou ele expulsa outros demônios em conluio com o príncipe ou maioral
dos demônios. Qual é o efeito pretendido por essas duas acusações? As duas acusações basicamente dizem o seguinte: Jesus não merece crédito, ele não merece ser ouvido, os seus ensinos não merecem ser acatados. Por que as multidões dão atenção a ele, se o que ele fala não é digno de crédito? É assim que o apóstolo João resume esse problema lá em João capítulo 10, no verso 20, quando ele diz assim: muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Veja, as duas ideias juntas. Por que o ouvis? Por que vocês dão crédito a um louco ou a um endemoniado? Louco a gente interna, endemoniado a gente chama um exorcista. Ninguém dá ouvidos ao louco ou a um endemoniado. E basicamente tanto a família de Jesus quanto os escribas estão dizendo a mesma coisa: ele não merece ser ouvido. Meus irmãos, acho que não é difícil para você entender que não é muito diferente em nossos dias. As pessoas ouvem as palavras de Jesus, elas ouvem os ensinos de Jesus e elas dizem: ele não merece crédito, a não ser naquelas áreas em que eu gosto do que ele diz. Mas naquilo que ele fala de difícil, naquilo que ele fala de duro, quando ele fala de um caminho estreito, de uma porta estreita, eu não quero ouvir, eu não dou crédito. Quando ele fala de uma salvação do inferno, eu não quero crer que esse inferno existe. Quando ele fala de que o homem pecador está condenado, de que todos precisam dessa salvação, eu não dou crédito. Quando ele diz eu sou Deus, eu não dou crédito. Quando ele diz eu sou o Salvador do mundo, eu descarto o que ele diz. É assim que o mundo age. As pessoas dizem religião é coisa de gente burra, de gente tola. O cristianismo é uma religião para ignorantes, para gente alienada. Quando não dizem coisa pior, a religião serve a propósitos perversos. Ela serve à opressão, ela serve à dominação. O cristianismo é a fonte de todo o mal que existe no mundo, do racismo, do machismo e de todos os outros ismos que nós queremos abolir. O mundo dos nossos dias não é tão diferente desses escribas e da própria família de Jesus que dizem: para que ouvir esse homem? Ele está maluco ou ele é endemoniado. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você pense exatamente assim. Talvez você pense como os escribas, talvez você pense como a própria família de Jesus. Eu desafio você a considerar mais seriamente aquele trilema que C.S. Lewis propôs. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, ele formulou aquela famosa, que ele chamou de trilema, né? São 3 opções que nós temos a respeito de Jesus Cristo. Você tem que escolher uma das 3, não existe uma quarta opção. Ou Jesus é um louco, ou ele é um mentiroso, ou ele é o Senhor dos céus e da terra. Se Jesus disse tudo o que ele disse nos evangelhos, não há outra opção. Ou ele sabia que estava falando maluquice e portanto era um mentiroso, ou ele não tinha entendimento do que ele está falando e ele é um louco, ou ele era quem ele disse que era. E se ele era quem ele disse que era, o Salvador e o Senhor do mundo, nós deveríamos considerar mais seriamente as suas palavras, os seus ensinos e as suas reivindicações. Os homens dizem: ele está louco, ele está possuído por um demônio. Meus irmãos, nós cristãos não deveríamos estranhar quando o mundo diz o mesmo de nós. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus disse isso: se chamaram Beelzebu ao dono da casa, o que dirão aos trabalhadores que trabalham nessa casa? Se Jesus foi chamado de louco e endemoniado, o que você acha que o mundo pensa de nós que seguimos a Jesus? Não deveríamos nos espantar quando o mundo nos xinga com palavras como essas, porque foi assim que o mundo tratou o nosso Senhor. E basta ao discípulo ser como o mestre, basta ao servo ser como seu Senhor. Nós deveríamos considerar motivo de grande alegria sermos chamados de loucos e de endemoniados, porque assim foi com o nosso mestre e com o nosso Senhor. Os versos 20 a 22 contém essa acusação
do descontrole de Jesus. E a partir do verso 23, até o final do nosso texto, Jesus vai responder a essa acusação. E nós vamos ver a afirmação do controle de Jesus. Nós vamos ver isso em partes, porque Jesus apresenta uma defesa muito bem elaborada, como é típico do nosso Senhor. Ele fala como quem tem autoridade, não como os escribas. Ele sabe quem ele é e o que ele veio fazer. E ele consegue se defender de forma perfeita. E Jesus vai se defender aqui, mostrando que ele não perdeu o controle, coisa nenhuma, pelo contrário. Ele tem absoluto controle de tudo que ele está ensinando e de tudo que ele está fazendo. Vejam, a partir do verso 24, Jesus vai mostrar que ele está no controle e que ele veio para destruir o controle do diabo. Veja comigo o verso 24. Se um reino... Vou começar no 23. Então, convocando, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. O primeiro ponto de Jesus é: essa acusação dos fariseus é absurda, ela não faz sentido. E o raciocínio de Jesus é mais ou menos o seguinte, se nós podemos parafraseá-lo. Jesus fala palavras óbvias. Em primeiro lugar, é óbvio que um reino dividido contra si mesmo cairá. Assim como é óbvio que uma casa dividida contra si mesma não pode se sustentar por muito tempo. Você não precisa ser nenhum gênio para entender isso. Se um marido e uma esposa vivem contra o outro, essa família não há de durar muito tempo. Se o rei e os seus súditos vivem em conflito, esse reino não vai subsistir. Se o rei e o seu sucessor não concordam sobre como o reino deve ser governado, ou se o rei e o parlamento não concordam sobre como o reino deve acontecer, esse reino não pode subsistir. Ele está dividido contra si mesmo. Essa é uma afirmação óbvia. E aí Jesus olha para os escribas e diz o seguinte: se a acusação de vocês fosse legítima, o reino de Satanás estaria ruindo, estaria desmoronando. Se Satanás estivesse contra Satanás, o prédio estaria desabando. Mas claramente não é isso que nós vemos. Nós vemos Satanás forte, ele permanece operando, ele permanece ativo, e este fato expõe a mentira e a falsidade da acusação de vocês. Esse é o raciocínio de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo implicitamente aqui é que, num sentido, vocês escribas estão certos. O reino de Satanás está sendo destruído. Mas não porque ele está desmoronando por um membro da família que se rebelou contra o pai. Não porque o juiz da Suprema Corte está contra o presidente. Não, ele não está ruindo de dentro, ele está ruindo de fora, porque um conquistador está chegando para derrubar os seus muros, para destruir as suas fortalezas, para transformar em ruína a sua cidadela. O que Jesus está dizendo aqui é: vocês estão fundamentalmente errados com relação ao método, mas vocês estão certos. Eu vim para destruir as obras do diabo. Ele diz isso com mais clareza em outros lugares. Lá em João 16:11, Jesus diz: o príncipe deste mundo já está julgado. Lá em 1 João capítulo 3, verso 8, João diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir o reino de Satanás e veio para derrubar o seu poder. Mas ele não faz isso como um membro desse reino, ele faz isso como um conquistador que vem de longe para destruir as obras do diabo. Isso fica mais claro com a segunda parte do argumento que Jesus apresenta no verso 27. No verso 27, Jesus mostra o seu controle ao delimitar o domínio do diabo. Veja o verso 27 comigo. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Marcos já nos disse que Jesus está falando por parábolas. E qual é o significado dessa parábola? Um valente tem a sua casa, um outro mais valente do que ele entra, o amarra e começa a tirar tudo que está dentro de casa.
Eu sei que alguns de vocês aqui já foram assaltados. Eu sei que alguns de vocês já passaram por situações de violência. E como é que alguém é assaltado? Quando alguém vem mais forte do que você, ou com a arma, com algum instrumento que torna você imóvel. E você fica parado, amarrado, seja literal ou metaforicamente. E amarrado, você assiste aquele mais valente do que você levar os seus bens, seu carro, sua TV, suas coisas de valor. Ele vai tirando tudo. Nessa ilustração, irmãos, nessa parábola, Jesus é o ladrão. O homem valente, dono da casa, é Satanás. E o poder de Satanás se mostra na escravidão sobre a qual ele mantém os homens. Satanás mantém os homens escravos do pecado, escravos através da possessão demoníaca, escravos através da doença e da morte. A casa desse valente é o seu domínio. O Novo Testamento o chama várias vezes de o príncipe deste mundo. Ele exerce um domínio sobre este mundo. Quem é Jesus nessa ilustração? Jesus é esse homem mais valente que entra na casa do menos valente, amarra os seus bens e saqueia a sua casa. O que Jesus está dizendo aqui ao usar essa parábola para os fariseus? Ele está dizendo: eu sou aquele que tem poder para retirar o poder de Satanás. Eu sou aquele que tem domínio para retirar o domínio que foi dado ao diabo. Eu sou aquele que tem controle para libertar os homens da escravidão e do controle de Satanás. Eu vim amarrar o valente e saquear a casa dele.